Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Jardel Barros mais uma vez com vocês. Vamos estudar a palavra de Deus, começando o sábado, outro estudo, outro tema, na verdade, né? Do estudo aí do grande conflito que a gente está estudando aí na lição do trimestre, a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um guia de estudo para a gente poder estudar a Bíblia de forma didática, trazendo o conteúdo que está espalhado na Bíblia por diversos livros da Bíblia, tá? Então, traz uma ajuda muito boa aí. Então, hoje a gente vai começar a semana estudando o tema eventos finais, tá bom? Sábado, dia 15 de junho de 2024, e sempre tem uma imagem, né? Uma imagem muito interessante nos guias de estudo, na lição, na digital, na física, né? E a dessa semana tem esse tema aqui, ó, que traz muita coisa, né? Tem muita coisa aqui traduzindo. Diz aí para mim o que é que você interpreta dessa imagem aqui. Então aqui a gente está vendo que é uma tempestade, uma grande tempestade, né? O apocalipse, o céu escuro, alguém anunciando algo aqui, né? E aqui eu acredito que somos nós, os mensageiros de Cristo, nos últimos dias até as pedras, se necessário, vão clamar para falar da volta de Jesus, nesse momento aí do fim do tempo, do apocalipse, da decisão que cada um de nós podemos e devemos tomar. A Bíblia, né, é o grande manual da vida, né? E a única porta de salvação, né? Tá aqui, ó, alguém aqui, vários caminhos, raios, trovões, a terra né, com vários caminhos aí que as pessoas vão, as suas crenças, doutrinas, ideologias, né? E aqui a única porta que leva à salvação tá aqui, ó, a Bíblia Sagrada, o alicerce, né? Quem está vivendo conforme a Bíblia, os princípios e valores da Bíblia. E a gente já viu que os remanescentes nos últimos tempos vão ser aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, que obedecem à Bíblia, estão com a Bíblia aqui, né? Imergiram, entraram na Bíblia e têm a fé em Jesus, né? Então conhecem o Evangelho, aceitaram, e aceitar significa você demonstrar na sua vida prática que você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então a gente vai começar isso agora, logo após a vinheta. Fica comigo porque vale a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, né? Vamos lá então. Orando aqui, querido Deus amado Pai, muito obrigado por esse dia. Né? Senhor, tu sabe as dificuldades que a gente tem passado, né? Não só eu, como minha família e todas as pessoas nessa terra. O diabo está irado, está correndo atrás de todos para tentar levar o máximo de pessoas, mas confiamos em Ti, Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nos dar proteção, envia seus santos anjos para curar quem está precisando de Ti. O seu poder, abençoa meu pai nesse momento que está internado na UTI, né? Que o Senhor possa curar, se for da tua vontade, Senhor. Abençoa minha avó, todos os que estão enfermos. Eu te peço sabedoria nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Então, início do estudo aqui tem o pensamento cristão do professor Gilberto Brasiliano, que ele tem a lição fácil, né? Ele coloca aqui, ó, de Leighton Ford: as profecias ocupam aproximadamente um quarto de toda a Bíblia. Não obstante, temos desconsiderado o que a Bíblia diz acerca da história, né? Principalmente do futuro, né? Uma parte tremendamente relevante e envolvente da esperança cristã tem sido deixada de lado quando se trata dos eventos finais. Então, o Apocalipse, para o cristão que entende, que estuda, sabe que é esperança, né? Que é morar com Jesus, onde não vai ter mais dor, mais sofrimento, mais lágrima, mais morte, mais doença. Então, a gente está ansiando isso. Diz que a morte para o cristão é lucro, né? Mas para aquele que não entende nada disso, né? Ou entende distorções, como a gente já estudou nos últimos temas aí, esse apocalipse, esse fim do mundo, né, vai deixar desespero nas pessoas. Jesus nos deixou revelações grandiosas a respeito do tempo do fim e da rota mais segura que devemos seguir, o qual devemos atender com a maior urgência e atenção para que não sejamos pegos de surpresa. Nossa tarefa como povo de Deus, conhecedor das profecias e das revelações divinas, é dar ao mundo a mesma mensagem de advertência que Cristo anunciou. E aqui está retratando, está aqui o megafone, o boneco com o megafone, o amor no coração, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Ou seja, cheio de amor, com, com amor passando a mensagem em um megafone aqui, anunciando tudo para quem está lá embaixo ainda, né? E pode ser pego pela tempestade. E quem já entrou por aqui pela palavra de Deus, pela Bíblia, está salvo. Tem um alicerce aqui da salvação. Então, lição 12, né, a gente vai estudar aí de 15 a 21 de junho sobre eventos finais. E aqui tem os versos que a gente vai estudar durante a semana, né? João, capítulo 8, 32, está falando aqui na setinha, ó, e conhecerão a verdade vos libertará, né? Então, estou falando disso, a gente vai estudar um pouco sobre isso. A importância de saber a verdade, a doutrina correta, a interpretação correta, né? Aqui em Ezequiel 20,
no capítulo 20, nos versos 12 e 20, né, tem colocando aqui, ó, sobre a infidelidade do povo de Israel, principalmente com relação ao sábado, né? Coloca que o sábado foi a aliança que Deus colocou e Deus pede para guardar o sábado. Então, muito interessante isso. A gente está falando que é o selo, é a aliança de Deus para com o povo, para mostrar que Ele é Criador, né, e que todos devemos adorá-lo nesse dia. Um dia que foi abençoado, separado, santificado, e ele pede para a gente santificar também, e que o diabo está destruindo isso, está criando aí uma prostituição dentro da igreja cristã, né, ao longo das eras, né? Aqui em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 1, ele fala aqui da visão dos 4 anjos, né? João falando ali da visão dos 4 anjos, segurando os ventos, os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Então a gente vai estudar sobre isso. Aqui no Apocalipse capítulo 2, no verso 14, fala da mensagem à igreja de Pérgamo. Aqui em João, né? João capítulo 2, no verso 21 a 24, fala de Jesus no templo, que Jesus é o templo ali, ele estava falando, né? Dele, do corpo dele como templo. A gente vai estudar sobre isso. Em Oséias, capítulo 6, no verso 3, fala do alerta para se dedicar ao Senhor, né? Que a gente deve se dedicar a Deus. Tiago, capítulo 5, no verso 7 e 8, coloca aqui, ó, conselhos para a gente ter paciência, esperar, Jesus vai voltar. Muita gente ouve essa mensagem e acaba negligenciando, né? Se deixando levar pelas armadilhas, mas é para a gente ter paciência e bom ânimo. E em Apocalipse 18, de 1 a 4, fala da queda de Babilônia, que a gente sabe que Babilônia aqui se retratando aí a mulher que, né, acabou se prostituindo, a igreja, o povo de Deus que acabou se prostituindo, a prostituta e as meretrizes, né? E a voz do anjo, que vem aqui também trazendo a mensagem aqui, caiu, caiu a grande Babilônia, né? Então a gente vai estudar sobre isso aí também. O verso para memorizar: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23, 3, né? Então, se a gente tem que comprar alguma coisa aqui, é a verdade e a gente não deve vender, né? Ou seja, trocar, desacreditar ou deixar de acreditar por conta de algum dinheiro, de alguma proposta, né? Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, são coisas que a gente deve investir, tá bom? Vamos entender esse contexto aí dentro dos eventos finais, né? A questão de saber a verdade, de não trocar a verdade por nada, de ter sabedoria, instrução e entendimento do que vai acontecer, tá bom? Aqui o guia traz, é o guia físico, né, da CPB, na Casa Publicadora Brasileira, traz aqui o comentário, né, sobre esses textos, a introdução, fazendo a introdução sobre o tema da semana. Imagine que a sua filha está viajando para casa, vindo da faculdade, para passar as férias de verão. Isso é comum nos Estados Unidos, né? Em muitos lugares, também aqui no Brasil, que o pessoal sai do interior, vai para a capital, estuda e no fim de semana volta para o interior, ou de férias, né? Então, imagine a sua filha viajando para casa, vindo da faculdade para passar as férias de verão. Enquanto você espera que ela chegue, monitora com ansiedade os boletins meteorológicos. Você se preocupa quando o clima piora rapidamente. Nuvens de tempestade pairam no horizonte e a chuva cai. Árvores são derrubadas. A estrada principal está intransitável. Você ouve de um vizinho que é possível passar por uma estrada secundária, pegar um atalho. Carros passam em torno de galhos de árvores derrubadas. Você consegue enviar uma mensagem para sua filha detalhando uma rota segura. Fala: olha, filha, tá tudo engarrafado, caiu árvore, tá tudo, vai por esse atalho aqui. E a gente tenta fazer o máximo, né, para guiar quem a gente ama, né? Então, aqui vem a aplicação espiritual. Mais do que qualquer outra coisa, Jesus quer nos conduzir pelas tempestades dessa vida e nos levar para casa. Ellen G. White escreveu: vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? Testemunhos para a Igreja, editora Casa Publicadora Brasileira, de 2021, né? Volume 8, página 257. E é o que a imagem lá da frente está dizendo, né? O propósito da vida, morte, ressurreição e ministério de Cristo no santuário do céu é garantir que iremos para o céu. As mensagens de Daniel e Apocalipse nos ajudam no fim dos tempos, em meio às tempestades, de modo que um dia sintamos o abraço do Salvador. A lição dessa semana revela as profecias sobre os eventos finais e mostra a força de Cristo para nos conduzir no conflito e nos salvar. Esta lição se baseia nos capítulos 37 e 38 do livro O Grande Conflito, tá bom? Aqui tem a ilustração também do professor Gilberto. A história deixou registrado que Arquias tornou-se o governador principal dos estados da Grécia. Porém, ele não era popular no governo. Era tanta a sua impopularidade que o povo conspirou contra ele para o matar. Chegou o dia quando o complô fatal devia ser executado, né? Executar-se. Arquias havia dado uma festa e se entregado aos prazeres e ao vinho, sem saber coisa alguma da intenção do povo de matá-lo, né?
Quando chegou um mensageiro de Atenas com grande pressa, trazendo consigo uma carta contendo essa revelação do complô, falando que iam querer matar ele e tal, diante da urgência, foi ele admitido à presença do rei Arquias, né, do príncipe lá. E aí esse rapaz, esse mensageiro, disse, ó, meu senhor, quem escreveu essa carta pede que o senhor a leia imediatamente, pois contém um assunto muito sério. Arquias, o príncipe, respondeu com um sorriso. E aí debochou um pouquinho, né, fez ironia, os assuntos sérios podem esperar até amanhã. Estou em festa hoje, né, com meus amigos aqui, e continuou com as suas festividades. Na mesma noite, quando Arquias e seus amigos estavam mergulhados em prazeres, o inimigo com toda a fúria entrou e o matou com todos os seus companheiros. Moral da história: assim, eles deixaram ao mundo um exemplo vivo de que deixar para depois os assuntos sérios que envolvem a vida é complicado, né? Por esse exemplo, podemos dizer que em 10.000 diferentes ocasiões tem sido tratado da mesma maneira o portador da mensagem dos eventos futuros neste mundo. A gente tem falado da breve volta de Jesus, do fim do mundo, da luta, do grande conflito entre Deus e Satanás, né? Da Bíblia, das verdades, que é o manual da vida, que tem os mandamentos, só que as pessoas, desde lá do Jardim do Éden, têm se corrompido, né? Muitos são admoestados a se entregarem a Cristo e a se prepararem para os eventos finais, como Cristo orientou seus discípulos sobre o cerco de Jerusalém. Porém, como o príncipe Arquias, dizem, atenderemos as coisas sérias amanhã. Não, isso aí é depois eu vejo, né? Agora eu quero curtir a vida, depois. E não se pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, né? Não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. A gente não sabe até que dia a gente vai viver. Quando menos esperarem, as profecias se cumprirão, ou a morte os colherá, sem preparo para a eternidade, restando apenas remorso e lamentação. Que Deus tenha misericórdia, que a gente possa se preparar, estar atento para essa mensagem de que breve Jesus vai voltar. Já está batendo as portas, ele não tá, ele já voltou, já está nas portas batendo, e ele fala: eis que estou à porta e bato, né? E só depende de você abrir. E aí, quando você abre, você ama, você obedece toda a orientação que ele traz na Bíblia, né? Ellen White escreveu aqui Meditações Matinais, 1995, página 351. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam consideradas de pouco valor. O dia está chegando e a gente precisa levar muito a sério essa mensagem aí. Então, para finalizar, uma outra ilustração aqui, que traz também um fundo moral muito interessante de tudo isso, né? Numa montanha, dois jovens subiam orientados por um guia. Chegando a certo ponto, os dois jovens se entusiasmaram e se adiantaram na frente do guia. Havia cerração, né, aquela neblina, no topo da montanha, e os dois moços de repente se viram perdidos. Um misto de terror tomou conta deles, pois não sabiam onde estavam e nem o caminho para a descida. Então, muita gente é assim, né? Tu acha que já tá bom, que sabe tudo, que fica adulto, que é dono da sua vida, acha que já pode fazer tudo sozinho, né? E quebra a cara, né? Quando acha que já tá bom, que tá perito, tá experiente, e de repente o guia. E aí as provações da vida chegam e deixam, né, a pessoa amedrontada. De repente, o guia apareceu no meio do nevoeiro para os conduzir em segurança para o acampamento. Eles suspiraram de alívio, pois de outra forma jamais sairiam dali com segurança. Na lição dessa semana, vamos entender por que Cristo, nosso guia, quer nos conduzir com segurança nos eventos finais, e para isto vamos precisar pesquisar as profecias. Deus nos ajude nessa tarefa espiritual. Bom estudo. Então é isso. Que Deus possa nos abençoar. Espero você aí no próximo estudo de amanhã, tá bom? Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.